Olá, meus amados, bom dia, paz do Senhor. Eu sou a pastora Helena Almeida, aqui de Quixadá, no Ceará. Vocês devem ter visto meus 2 últimos vídeos, né, que eu estava falando sobre a marcha para Jesus, que teve aqui em Quixadá. E também estão comemorando aqui em Quixadá a cidade, né, 152 anos. Então, vários cantores, né, tanto cantores de música secular, como a cantora, né, que deu abertura a esse aniversário, né, a essa data tão importante que é a Semana do Município. Então, começou pela Bruna Carla, né, a cantora, e esse final de semana vai ter também, mas com pessoas, com outras músicas, né, secular, digamos assim. E parece que no último sábado, no final desse mês ainda, vai ter com os cantores da terra. Cantores daqui, das músicas, né, da terra aqui, que são conhecidos. Então, a cidade de Quixadá está fazendo agora 152 anos. A cantora Bruna Carla veio, glorificou o nome de Jesus. A praça lotou, a Praça do Leão, né, que é a Praça José de Barros, conhecido como a Praça do Leão. E era uma multidão tão grande, eu ouvi falar que tinha 20 mil pessoas. Era muita gente, mesmo que a gente quase não podia nem andar. E foi muito maravilhoso, graças ao nosso bom Deus, né, para a glória de Deus, né, aconteceu esse show. A gente chama de show porque é uma cantora, né? Mas ela estava cantando, adorando a Deus, junto com o povo, e estava também ministrando a palavra. Foi lindo demais. E não deu nem para mim gravar quase nada. Esses vídeos ela cantando eu já peguei de outras pessoas, porque era muita gente. Mas o que eu amo fazer é falar da palavra de Deus. E hoje eu quero continuar a leitura aqui de Hebreus, capítulo 11, que fala sobre os heróis da fé. Eu sou casado com o pastor Cosmo, temos 3 filhas, 3 genros e 5 netos. Né? Falando um pouco aqui da minha história, eu tenho 4 netinhas, né? E um neto só, né? O mais novo. Não, o mais novo é a Maitê, né? Que nasceu agora, a menina linda. Então, glorifico a Deus pela família que eu tenho, pela igreja que eu tenho, pelos amigos que eu tenho, tanto aqui como vocês aqui do YouTube também, né? E vamos que vamos trabalhar, fazendo aquilo que a gente gosta. Eu não trabalho aqui para ganhar dinheiro, mas eu gosto de estar trabalhando, fazendo o que eu gosto, que é falar do amor de Deus. Amém? Eu poderia estar fazendo vídeos dos acontecimentos que está acontecendo aí na mídia, né? Mas não. Eu falo da palavra de Deus, talvez por isso que não tem tanta visualização, curtidas, porque desde o princípio, né, a palavra de Deus ela foi assim, um pouco, digamos assim, desprezada. Nem todos querem saber de Deus, mas o nosso Deus que nos criou, que nos amou primeiro, aquele que se importa conosco, a vontade dele é que todos nós sejamos salvos. Então é necessário nós continuar pregando a palavra de Deus, o amor de Deus. Servir a Deus não é uma religião. Seguir Jesus não é uma religião, tá certo? A nossa Bíblia é a nossa regra de fé, né? Então é como se fosse a nossa bússola, né, que vai nos guiando. Então a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, ela traz transformação às nossas vidas. E aqui em Hebreus capítulo 11, no versículo 17, pela fé ofereceu Abraão a Isaque, quando foi provado. Sim, aquele que recebera as promessas, ofereceu o seu unigênito, sendo-lhe dito, em Isaque será chamada a tua descendência. Considerou que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar. Essa palavra aqui, ela é maravilhosa. Eu amo demais as histórias de Abraão, Isaque e Jacó, os patriarcas. Amo demais quando eu lembro, que eu já li e escuto falar que Abraão, com seus 75 anos, foi chamado por Deus para um propósito muito, mas muito grande, para que hoje nós estivéssemos servindo a Deus.
Ele é conhecido como nosso pai na fé. E Deus tinha lhe prometido um filho, que foi Isaac, e ele esperou essa criança nascer, nasceu 25 anos depois. Mas de repente, quando esse filho nasce, já está grande, está crescido, Deus pede para colocar ele em sacrifício. E naquele tempo era oferecido os sacrifícios a Deus, um cordeiro, né, era um animal. E Abraão, ele não desobedeceu, ele foi provado, a sua fé foi provada, porque Deus pediu algo assim tão maravilhoso. Sabe, nosso Deus, ele faz coisas tremendas que às vezes a gente não entende, mas aquilo ali prefigurava, estava mostrando o que, sabe, ia acontecer depois, né? Que Deus, ele deu o seu Filho amado, o único, o unigênito, deu para morrer no nosso lugar, para que nós fôssemos salvos. Então, quando Jesus morre, né, ele nos traz novamente para perto de Deus. E quando Deus pede para Abraão sacrificar o seu filho, né, Abraão, ele vai. E quando chega lá, a palavra de Deus diz, e ele levantou o cutelo que era para imolar o seu filho, né, a palavra diz que apareceu, né, um cordeiro já ali para ele sacrificar, né? E o Senhor gritou, o anjo do Senhor gritou, não faça isso com o menino. E ali onde Deus, ele viu que Abraão lhe amava de verdade. E eu e você, será se nós amamos mesmo a Deus? Muitos querem as bênçãos do nosso Deus, muitos querem a cura, muitos querem prosperar, muitos querem ser abençoados, muitos buscam a Deus quando estão em momentos difíceis, mas quando Deus pede um sacrifício, algo maior, muitos não têm coragem de dar. Mas tudo que Deus, ele quer de nós é o nosso coração, porque se nós der o nosso coração para Deus, sabe, ele vai ter tudo nosso. A palavra de Deus diz que nós somos mordomos nessa terra, nós não temos nada nessa terra, apenas nós cuidamos. E é tão provado que o dinheiro que nós temos, né, na hora da nossa morte não paga, sabe? A gente não vai deixar de morrer, a gente não pode comprar a vida, a salvação com o dinheiro que temos. A gente morre, não leva nada, a gente nasce nu e quando morre, quando o papai chama, sabe, a gente não leva nada. Então, por que o ser humano, ele se preocupa tanto com as coisas materiais, com as coisas da terra, com os seus afazeres, sabe, com os prazeres dessa terra, e esquece aquele que o criou, que é Deus? Então, o nosso Deus, ele é digno, sabe, de ser adorado, de ser exaltado, não só de boca, sabe, mas nós verdadeiramente se render a Ele de todo o nosso coração, ao ponto de nós fazer tudo, sabe, que Deus nos pede. Quando Deus pedir para nós deixar de pecar, largar aquele pecado, largar aquela amizade errada, largar aquele vício que faz mal para o nosso corpo, sabe? Quando Deus, ele pede para nós largar de ser ignorante, sabe, de ser agressivo, sabe, de ser acusador, quando Deus, ele pede, muitos não estão fazendo isso. Então, o que Deus, ele quer primeiramente, ele quer nos libertar. Pastor, libertar de quê? Sabe, talvez de nós mesmos, das mazelas, das coisas erradas, que a gente não consegue largar, deixar para trás. Então, tudo que Deus, ele quer é que a gente seja transformado, a gente seja liberto daquilo que é mal, sabe, daquilo que a gente acha bom, mas que não glorifica a Deus, que fere o coração de Deus, sabe, que desagrada a Deus. Então Deus, ele quer verdadeiramente nos dar a vida eterna, mas para nós termos essa vida eterna é necessário que a gente reconheça que a gente é pecador e que precisa do perdão de Deus, sabe, e ter uma vida transformada e ter um posicionamento mesmo verdadeiramente de servir a Deus e de seguir a Jesus. Tudo que Deus, ele quer que a gente siga a Cristo, tá certo? Que a gente siga
a Cristo. Sabe, quando Jesus estava aqui na terra, ele fez milagres, ele fez maravilhas, ele se juntar com os pobres. Ele mesmo disse que não veio, sabe, para julgar ninguém, ele veio para salvar aquele que se havia perdido. Agora você diz, pastora, mas quem está perdido é aqueles que fazem as coisas erradas. Eu não faço nada errado. Mas se você não tem a direção do Espírito Santo, se nós não andar na direção de Deus, nós estamos perdidos. Quer ver, experimente você ir para uma cidade, você não conhece ninguém, você vai andar nas ruas, vai perguntar, vai usar um GPS, então você vai ficar perdido quando você está na sua rua, no seu bairro, na sua cidade, você conhece tudo. Mas quando você chega em um lugar que você nunca andou, que você não conhece nada e nem ninguém, fica tipo um pouco perdido. Então assim é a vida de quem não tem Jesus. Amém, meus amados? Uma pessoa que não tem Jesus, não tem a direção do Espírito Santo, essa pessoa ela vive, sabe, do seu próprio jeito. Sabe, pessoas que não querem se submeter à palavra de Deus, não querem se submeter ao Espírito Santo. Eu quero te dizer que é necessário. Se você quer mesmo servir a Deus, você tem que seguir Jesus. Nós temos que congregar, ter a nossa igreja, a gente tem que evangelizar, falar do amor de Cristo, falar do amor de Jesus, falar da sua morte, da sua ressurreição e dizer para as pessoas abandonar o pecado, deixar o pecado, se arrepender dos seus pecados, sabe, ter um verdadeiro encontro com Cristo. E assim, quando Ele vier, aqueles que morrerem em Cristo, que morreram servindo a Deus, a Bíblia diz que eles ressuscitarão primeiro. E quando Jesus vier, né, com seus anjos, aqueles que morreram servindo a Deus, crendo, com a esperança de uma vida eterna, essas pessoas elas vão ressuscitar. E os que estão vivos servindo a Deus, eles terão também uma transformação. Eles terão um corpo glorificado para subir para a glória com Jesus. Amém? Então essa é a palavra de hoje, a palavra da salvação, uma palavra de arrependimento, uma palavra para a gente refletir e saber que Jesus está voltando, saber Ele vai voltar. Lá em João 14 diz que Ele foi preparar um lugar. Você pode pegar a sua Bíblia e ver o que está escrito em João capítulo 14. Amém? Então é a promessa de Jesus. Ele prometeu que Ele ia para o céu e Ele ia preparar um lugar. E depois Ele ia voltar para buscar aqueles que crêem no seu nome. Amém? A salvação é para quem crê. Amém? E a Bíblia diz que a salvação é pela graça de Deus, através da nossa fé. Não é por obras para que ninguém venha se gloriar. Ninguém pode comprar salvação com coisas, com dinheiro, com esmola, ajudando as pessoas, fazendo isso, fazendo aquilo. É pela graça de Deus. Eu posso dar tudo para as pessoas, mas se eu não dar o meu coração para Jesus, se eu rejeitar essa palavra, se eu rejeitar Jesus, se eu não acreditar que Jesus morreu e ressuscitou ao terceiro dia, que foi para o céu e que um dia vai vir me buscar, não tem como eu ter salvação se eu não crer nisso. Então, se eu creio em Cristo, eu sigo os passos dele. Ele diz: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Então essa condenação é uma morte eterna. Então eu quero ser claro e objetivo nessa noite, sabe? Existe o céu e o inferno. Então a gente pode seguir a Cristo e ir para o céu, ou pode simplesmente rejeitar, não acreditar e não querer seguir e ir para o inferno. Essa realidade ela é dura, mas é certeza. Amém? Então fique com essa palavra, reflita no seu coração e Deus os abençoe em nome de Jesus.